Bom dia, gente. Eu sou a Luísa e a gente vai começar a nossa apresentação contextualizando as bibliografias que a gente trouxe. Depois, relacionando as bibliografias com o estudo de caso que a gente pegou a experiência 2. E, por último, trazendo a ficha técnica de como o nosso trabalho foi dividido entre os participantes. Oi, eu sou a Camila e vim trazer as discussões que a gente realizou em relação ao primeiro texto, que foi a Reinventando as Práticas Psi, que tem como um dos pontos de problematização o lugar legitimado do saber do psicólogo. E um dos pontos de observações que achamos interessante foi o que o autor Lancet trouxe, sobre a importância da ruptura da identidade profissional como um método constante. E ele traz a realização de uma intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em que os profissionais fizeram uma dinâmica diferenciada com os internos, saindo do contexto dos consultórios de psicologia e levando eles ao pátio para cortar as unhas. E que dessa forma os internos receberiam essa proximidade física do ato de cortar as unhas, e que nessa condição em que eles estão inseridos em um contexto diferente fora dos consultórios, eles poderiam estabelecer um novo jeito e perspectiva de falar sobre suas histórias. Como o autor mesmo fala, que eles estão desestruturando a noção do que vinha a se fazer a psicologia em uma instituição. Oi, aqui é a Carolina. E dando continuidade, sabemos que sair da formação tradicional não é fácil. Pensando assim, fizeram uma intervenção no Conselho Tutelar com estagiários de psicologia, onde tinha como objetivo desindividualizar os atendimentos das famílias que chegavam ao conselho e construir situações coletivas de trabalho. Com isso, queriam que os alunos pensassem que estagiar em psicologia é também participar de decisões e discussões, retirando o psicólogo do lugar do assistencialismo e do atendimento pontual. Vale ressaltar também que a psicologia está presente como um domínio de saber que se propõe a estudar questões relativas à constituição do homem e sua relação com o mundo. Assim, a psicologia contribui na modelagem de uma determinada forma homem, concebendo o homem como um ser universal. Essa nova disciplina abriu passagem para a emergência de diversas matrizes e sistemas psicológicos, resultando inicialmente na estruturação de territórios como a psicologia do trabalho, a clínica e a escolar. Assim, a prática psicológica assumiu um perfil com características de neutralidade, objetividade, experimentação e tecnicismo, reproduzindo muitas vezes conceitos e procedimentos diagnósticos que buscam facilitar o campo de intervenção do psicólogo. No Brasil, a psicologia se tornou uma profissão oficialmente reconhecida somente em 1962, mas é só a partir de 1970 que se observa uma expansão das práticas psi no país, com a predominância de um enfoque estritamente ligado ao atendimento em consultórios. Oi, eu sou a Júlia, eu vim falar um pouco da reflexão que tivemos do segundo texto, que é o que estamos construindo, especialidades ou especialismos. Os principais pontos de reflexão para relacionar os aspectos que se articulam à emergência das especialidades no contexto atual da produção PC são situar a discussão das especialidades como uma produção que se torna possível a partir do paradigma da modernidade, lançar alertas sobre os perigos que o conhecimento em termos de especialidades pode apresentar para qualquer área, mais especificamente para a psicologia, como uma disciplina do campo de saúde, situar algumas características da contemporaneidade para definir quais medidas podem sustentar a proposta das especialidades nesse contexto, e, por fim, realizar questionamentos relevantes em relação ao atual debate das especialidades e, portanto, a formação de psicólogos e especialistas em psicologia. E relacionando com o texto Reivindicando as Práticas Psi com o estudo de caso do consultório na rua, a gente pegou a experiência 2 e podemos ter como um ponto importante o contexto aplicado aos atendimentos no caso, que foi a rua, sendo um contexto na prática emergente e relacionando com o texto que fala que temos que desestruturar a noção do que vinha a se fazer psicologia em uma instituição, e que é exatamente o que os profissionais estão fazendo no caso. Eles estão se locomovendo e superando as suas angústias e medo, desestruturando o padrão do atendimento apenas em consultórios e instituições, para atender as pessoas nas ruas e dando espaço assim às outras práticas psi. Relacionando um pouco com o segundo texto, a gente pode colocar como um ponto importante o que o texto traz como a impossibilidade de tratar cada coisa no seu lugar.
assim como o consultório na rua faz, renovando as formas de fazer atendimento e não esperando com que o cliente vá até você, mas indo até o cliente e indo até pessoas que precisam e sem esperar que elas vão até o consultório e sem ter um consultório em forma física. Além da inviabilidade de se continuar a pensar sobre o conhecimento ou a prática profissional apenas dentro das fronteiras pré-determinadas. E relacionando um pouco com o estudo de caso, o consultório na rua é uma forma de se pensar na psicologia além do consultório, além das práticas já conhecidas e já determinadas. É pensar na psicologia a partir das demandas sociais, que nesse caso são pessoas em situações emergentes e que não têm condições ou não têm conhecimento sobre as práticas psicológicas e como isso pode influenciar na vida delas. E por último, a gente vai trazer a nossa ficha técnica de como foi dividido o trabalho. Inicialmente, a gente buscou as bibliografias estudadas e a gente escolheu discutir os textos reinventando as práticas psi e o que estamos construindo, especialidades ou especialismo. Depois a gente leu e marcou os pontos importantes para trazer na discussão. Em seguida, a gente relacionou os textos com o estudo de caso e interligou também com as práticas emergentes. E, por fim, a gente fez os slides destacando os pontos-chave para fundamentar a nossa discussão na hora de montar o vídeo. Depois a gente separou o que cada um ia fazer, então a Camila leu os textos 1 e 2, discutiu com um grupo e ficou encarregada de montar os slides do texto 1. A Carol também fez a mesma coisa que a Camila, elas se dividiram em montar os slides do texto 1. A Júlia leu os textos 1 e 2, discutiu com um grupo e ficou encarregada de montar os slides do texto 2. E eu, que sou a Luísa, fiz a mesma coisa que a Júlia. E a gente se dividiu em montar os slides do texto 2. Então esse foi nosso trabalho e no final a gente deixou as referências das bibliografias que a gente pegou para basear nossa discussão do trabalho.